Bom dia. Abram a apostila na página 34. Bem, lembrando que eu estou adotando como referencial para essas videoaulas a nossa sequência da apostila, ok? Então, na página 34, no alto da página, escrevam o nome dessa videoaula. O nome da videoaula é muito importante. No futuro, quando você for estudar e precisar retornar ao conteúdo de uma das videoaulas, fica bem mais fácil você localizar na apostila de vocês quando você tem o nome da videoaula, ok? Muito bem. Na figura estão representados uma linha de força de um campo elétrico, um ponto P e os vetores A, B, C, D e E, ok? Se uma partícula de carga elétrica positiva suficientemente pequena para não ter as configurações desse campo elétrico for colocada nesse ponto P, ela sofre a ação de uma força F, melhor representada pelo vetor. Bem, em primeiro lugar, quem é a linha de força aqui? Essa é a linha de força. Lembrando que é uma linha de força. Então nós vimos lá na teoria, quando eu tenho uma carga positiva, eu observo ao redor dela linhas radiais. O mesmo acontece com cargas negativas. Eu observo linhas radiais. O que são linhas radiais? São linhas na direção do raio. As linhas são iguais, tanto para a carga positiva quanto para a carga negativa. Então, para diferenciar uma carga da outra, convencionou-se que na carga positiva, as linhas de campo apontam para fora da carga, isto é, saem da carga. E na negativa, as linhas de campo entram na carga. Mas, se eu tiver duas cargas, uma próxima da outra, uma positiva e uma negativa, eu observo linhas de campo mais ou menos com esta configuração. Mais ou menos isso. Pessoal, anotem isso que é justificativo para a resposta do problema. Carga positiva, as linhas de campo saem da carga positiva e entram na carga negativa. Onde é que está o vetor campo elétrico E? O vetor campo elétrico E, ele é tangente à linha de força. Então, por exemplo, se eu considerar esse ponto, o vetor ele é tangente ao ponto. Ok? E o sentido dele é igual ao sentido das linhas de força. Ok? Bem, lembrando também, em termos de força, para uma carga positiva, o sentido do vetor força é igual ao sentido do vetor campo elétrico. Então nós temos que, em primeiro lugar, localizar aqui na figura quem é o vetor campo elétrico. Mas isso é fácil, né? Olha ele aqui. Esse cara é o vetor campo elétrico? Não. O vetor campo elétrico tem que ser tangente à linha. Tangente. Ele não é tangente à linha. Se eu olhar aqui no ponto P, quem são os vetores tangentes ao ponto P? A para cima, C para baixo. Quem é o vetor campo elétrico? A ou C? Ele concorda com o sentido da linha de campo. Então, este é o vetor E. Como ele colocou aqui uma carga elétrica positiva, o sentido da força elétrica é igual ao sentido do vetor campo elétrico. Por isso que a alternativa correta é A. Vamos agora ao 14. Uma carga de 6 microcoulomb colocada. Espera um pouquinho.
Aqui na parte de campo elétrico, nós verificamos que temos duas situações de carga elétrica. A carga geradora, que combinamos chamar de Qzão. Então anotem, Qzão é geradora de quem? Do campo. E a carga Qzinho. O que é a carga Qzinho? É a carga de provas. E o que é uma carga de provas? A carga de provas é qualquer carga colocada, solta, lançada no campo gerado pela carga Qzão. Ok? Então isso aqui é carga de provas. Muito bem. Esses 6 micros, é o valor do Qzão ou é o valor do Qzinho? É a primeira pergunta que você deve fazer quando for resolver problemas sobre campo elétrico. É o Qzinho. 6 vezes 10 a menos 6. Da onde apareceu esse 10 a menos 6? Vocês já sabem. Coulomb. Uma força elétrica de intensidade. A palavra intensidade significa valor, módulo. Então a força tem um valor igual a 12 vezes 10 a menos 3 newtons. E ele quer a intensidade, novamente, valor, módulo do campo elétrico E. Então ele quer E. Aí nós temos as leis que regem o campo elétrico E. Então nós vimos que E é igual a F sobre Qzinho. E vimos que E é igual a K Qzão sobre D ao quadrado. Qual das duas leis me permite resolver o que ele pede? A primeira. Pelos dados fornecidos. Eu tenho F. Tenho Qzinho. 12 por 6, 2. Na divisão, você mantém a base, subtrai os expoentes. Menos 3 menos 6, 3. Newton por Coulomb. Pessoal, se não der tempo, se você não conseguir acompanhar o meu raciocínio e ao mesmo tempo copiar, não tem problema. Acompanhe o raciocínio, acompanhe a interpretação do problema. Depois, dê uma pause no vídeo, copia e depois dê um play e continua com a aula. Ok? Bem, agora é o 15. Seja uma carga Q positiva. Ele não precisava ter dito aqui entre parênteses que a carga é positiva. Quando não tem o sinal associado, nós interpretamos que o sinal é positivo. Ok? Então tem uma carga Q positiva no campo elétrico e que a carga de provas colocada num ponto P. Então vejam bem, eu tenho aqui um ponto P a uma certa distância da carga Qzão. Então anota a figurinha. Pelas alternativas, ele está pedindo para analisar o quê? No item A, o campo elétrico em P. Então no ponto P. Pessoal, observe que nesse momento, isso aqui é só um lugar. Não tem ninguém aqui. Não tem carga elétrica aqui. Ok? Não tem. O campo elétrico em P dependerá do sinal de Qzinho? Em primeiro lugar, pessoal, se aqui não tem carga nenhuma, o vetor campo elétrico não pode depender dessa carga colocada.
E é verdade, olha aí. Pela segunda lei, E igual a K, ele depende da carga geradora e da distância. Da carga da geradora e da distância. A direção e o sentido dele dependem disso. Então, baseado nesses comentários, qual a alternativa que você acha que é a correta? E o vetor campo elétrico em P é independente da carga de prova Qzinho? O vetor campo elétrico em E é independente da carga elétrica Qzinho. Depende da distância. Depende da distância. Se for variando a distância, varia o valor do E. Ah, mas lá em cima, na primeira lei, aparece que o E depende de Qzinho. Para o cálculo do E, uma das situações, eu preciso saber realmente que é o valor do Qzinho. Mas para definir o E, o sentido, a direção dele, isso independe do Qzinho, depende da distância. Muito bem. Aqui do lado tem um problema, que envolve vetores. E ele pede o vetor resultante. E esse problema só pode ser resolvido por meio de um método de cálculo de vetor resultante que nós não vimos. É um método não muito usual. Eu relembrei com vocês os métodos mais usuais. Quais são os métodos mais usuais? Calcular vetor resultante de mesma direção, somar considerando sinal. Ou então calcular vetor resultante em direções diferentes. Aplicar lei dos cossenos, que em uma situação se resume a termo de Pitágoras. Por enquanto, eu não vou utilizar esse outro método, que é o método gráfico, para determinar o vetor resultante. Existe aqui embaixo do enunciado do problema um espaço considerável. Vamos aproveitá-lo, acrescentando aqui uma situação que não foi contemplada nas atividades propostas por ele. Ok? Então anotem aí na apostila de vocês. Considere o sistema de cargas abaixo. Então, eu vou ter aqui uma carga Q1 de valor 10 microcoulomb. Lá do outro lado, uma carga Q2 no valor de menos 5 microcoulomb. Eu usei Q maiúsculo, Qzão, para representar essas cargas. Então são cargas geradoras de campo elétrico. E entre elas, nessa posição, eu vou colocar uma carga de provas Qzinho de 2 microcoulomb. Ok? Qzinho está a uma distância, anota aqui embaixo, igual a 0,4 metros de Q1. E Qzinho está a uma distância de 0,6 metros de Q2. Determine e tenha a força resultante sobre Qzinho. Ok? Isso nós já fizemos nas aulas sobre lei de Coulomb.
Para determinar força resultante, preciso de uma expressão. Eu só consigo obter essa expressão depois de enxergar as forças que atuam no ponto em questão, ou na carga em questão. A carga em questão, Qzinho. Q1 exerce força em Qzinho? Sim. Atração ou repulsão? Sinais iguais, repulsão. Então a carga 1 vai gerar uma força que vai empurrar para a direita Qzinho. Então F1 está para cá. Ok? Q2 também gera uma força aqui. Atração ou repulsão? Qzinho positivo, Q2 negativo. Sinais opostos se atraem. Então vem aqui sobre o mesmo Qzinho, vai atuar mais uma força que é o F2. A força resultante é aquela que vai substituir essas duas, sem alterar as características do sistema. Forças de mesma direção. Somar, considerando sinais. F1 é positivo ou é negativo? Lembrando que o nosso referencial, plano cartesiano, x, y. Quem concordar com x é positivo, quem discordar é negativo. Então F1 concorda, é positivo. Mais F2 é positivo ou é negativo? Positivo. Então, para calcular o que ele pede, eu preciso dessa expressão. E nessa expressão falta F1, falta F2. Você, aluno, pode ir lá num cantinho, calcular F1, calcular F2, depois pegar os resultados, substituir aqui e terminar a conta. Eu vou fazer simultaneamente, já na expressão. Como é que eu calculo mesmo a força eletrostática? F igual a K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Então eu vou usar aqui só as cargas geradoras? Não, pessoal, isso aqui é lei geral. Poderia ter colocado Q1 minúsculo, Q2 minúsculo. Poderia ter colocado QA, QB. Poderia ter colocado Q maiúsculo, Q minúsculo. Eu preciso usar aqui as cargas que dão origem a F. É esse o critério. Então, FR vai ser igual. F1, K. 9 vezes 10 a nona. Quem é Q1, quem é Q2 aqui para nós agora? Para calcular F1. Quem deu origem a F1? Esse Q1 e esse Qzinho. Então são essas duas cargas. 10 microcoulomb. 10, de novo ali. 10 a menos 6. Então não se esqueçam que a letra grega mi, neste caso, significa 10 a menos 6. E tem que entrar no cálculo. Vezes Q2. Mas quem é o Q2? Pessoal, Q2 aqui, quem deu origem a F? Esse daqui. 2 micro. 2 vezes 10 a menos 6. Pela distância, a distância que separa as duas cargas. A distância que separa as duas cargas, 0,4 metros. Eu vou escrever 0,4 em notação científica. Eu prefiro assim. Se você estiver fazendo a sua conta e preferir trabalhar com 0,4, trabalhe com 0,4. Então 0,4 é 4 vezes 10 a quanto? Menos 1 ao quadrado. Mais o F2 agora. Quem é o F2? Q2 com Qzinho. Então 9, 10 a nona, Q2. Não, vou escrever o Qzinho primeiro. Qzinho. 2 micro, 2 vezes 10 a menos 6, vezes o Q2. Esse Q2 aqui. Menos 5. O menos vem aqui na conta? Não. Por que não? Porque a lei de Coulomb é para o valor da força em
módulo. Se é módulo, você não considera o sinal. Então é 5 vezes 10 a menos 6. 0,6 é 6 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Daqui sai que é FR. Para você fazer essa conta, dê um pause, faça a conta, terminada, dê o play para acompanhar aqui os resultados. Eu fiz as contas aqui e obtive. Esta conta deu 11,25 vezes 10 a menos 1. Essa conta deu 2,5 vezes 10 a menos 1. E daqui saiu que o FR é igual a 13,75 vezes 10 a menos 1, que é igual a 1,375 newtons. Ok? Item B. Determine o campo elétrico resultante no ponto onde se encontra a carga Q. Bem, quem tem uma certa prática, ele pode usar o mesmo esquema que ele usou para encontrar as forças. Só que agora encontrando os vetores E1 e E2. Quem não tem prática, se tentar fazer isso no mesmo esquema, vai ter aqui uma poluição visual. Isso pode levar ao erro na solução do cálculo do vetor campo elétrico resultante. Então eu sugiro que refaçam a figura. Q1, 10 microcoulomb. Qzinho, 2 microcoulomb. Q2, menos 5 microcoulomb. Essa distância, 0,4 metros. Essa distância, 0,6 metros. Bem, vamos enxergar agora vetor campo elétrico. Então, olha só, moçada. Daqui para frente, nós vamos encontrar situações onde, simultaneamente, você vai ter que enxergar força e campo elétrico. Então, agora pensando em termos de campo elétrico. Aqui nesse ponto. Q1 gera um campo elétrico lá? Sim. O vetor campo elétrico, ele sai da carga ou entra na carga. Essa carga é positiva. Então o sentido dele é saindo da carga. Então ele está para lá, olha. Para lá, para lá, para lá. Vai lá no ponto. Ele está para lá onde? Ele está para lá à direita. Olha aqui. E1. E o E2? Carga 2, negativa. O campo elétrico entra na carga negativa. Então, o E2 vai estar junto aqui, também para a direita. Se você não enxergar como estão os vetores, você não consegue escrever a expressão que vai permitir calcular o que ele pede. Olha, aqui eu escrevi a expressão que permitiu calcular o que ele pediu. Agora eu preciso de uma expressão para calcular
o campo elétrico resultante que ele pediu. A ideia é a mesma, vetores de mesma direção. Somar considerando sinais. Os dois concordam com o eixo x. Então vai ser E1 mais E2. Correto? Eu novamente vou fazer simultaneamente. Qual das duas leis aqui do lado, olha, eu vou utilizar para calcular o que eu preciso aqui no item B? Carga geradora e distância. Então essa é a expressão. 9, 10 a nona. Vou calcular o campo gerado por Q1. Vou calcular o campo gerado por Q1. Então eu vou usar o valor do Q1. 10 vezes 10 a menos 6. A distância 0,4. 4 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Mais 9, 10 a nona. Certo? Agora eu vou calcular o E2. Então eu vou usar a carga 2. Menos 5 microcoulomb? Não. Essa expressão aqui do lado é para módulo. Então esquece o sinal. 5 vezes 10 a menos 6 sobre 6 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Dê um pause no vídeo, faço as contas. Eu já fiz as minhas e encontrei que ER é igual. Essa conta aqui, 5,625 vezes 10 a quinta, mais 1,25 vezes 10 a quinta. Consequentemente, ER 6,875 vezes 10 a quinta Newton por... Pessoal, minhas contas aqui embaixo. Resolvi aqui, deu isso. Resolvi aqui, deu isso. Somando os dois, campo elétrico resultante 6,875 vezes 10 a quinta. Na próxima videoaula, eu vou terminar de corrigir os exercícios sobre campo elétrico. Tenha um bom dia.